Olá, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui falando de um tema que eu gosto tanto, e vocês vão ver como eu gosto. Eu realmente gosto muito desse tema. Eu vou falar primeiro para vocês o mapa da minha fala, para vocês entenderem os caminhos que eu vou tomar, já que eu falo de improviso. Inicialmente, eu preciso, e é necessário, é urgente, que eu faça um diagnóstico. E esse diagnóstico é muito triste, muito doloroso. Mas eu quero, por isso que eu gosto de explicar antes, porque não é aí que eu vou parar. Esse diagnóstico é necessário para a gente entender e passar adiante, certo? Então, eu começo fazendo um apanhado assim, muito duro de tudo que a gente está vivendo, exatamente para a gente abrir possibilidades. Quem me conhece sabe o quanto eu sou otimista, então eu venho aqui para trazer vida e ânimo, mas a gente não pode criar vida e ânimo em cima de ilusão ou de desconhecimento daquilo que a gente está vivendo, né? O nosso cenário é muito ruim, não só no Brasil, mas no mundo, envolvendo especialmente crianças, pré-adolescentes, jovens também, mas hoje eu vou centrar um pouco mais na educação fundamental, que tem a ver com esses meninos mais novos. Então, o cenário é muito ruim e a gente precisa fazer esse levantamento para poder ultrapassar. Então, eu começo assim. Nós vivemos no mundo uma crise muito importante, muito séria, né, muito grave. Sim, mas e daí? O mundo nunca viveu sem crise, então até aí está tudo igual. O que essa crise tem diferente das outras crises, né? Eu poderia falar horas sobre isso, mas a gente não tem tanto tempo, eu só vou dar um pequeno apanhado. Nós sempre vivemos em crise, mas a última grande que apareceu e que nós falamos tanto dela e investimos financeiramente uma grande quantidade de recursos no mundo inteiro, com ganhos, com muitos ganhos, mas estamos longe de vencer essa crise, é a crise ambiental, né? A mais recente. Né? Então, a crise ambiental, a gente pode falar de uma exaustão ambiental, certo? A exaustão do meio ambiente que gera uma infinidade de problemas. Esta crise, apesar de todo o problema que ela tem, ela é muito benéfica de um determinado lado. Não a crise em si, o desgaste da natureza não é benéfico, mas a consciência dela sim. Porque a consciência da crise ambiental nos fez perceber o mundo, que a gente mal viu o mundo. Né? Nós vivemos há muitos anos voltados para a nossa própria cabeça. Eu costumo dizer que nós temos uma cabeça obesa, né? Arrastada por um corpo raquítico. Né? A gente sente pouco, a gente exercita pouco a presença. E isso não tem a ver com a internet. Não tem a ver com a internet. Isso tem a ver com o modelo lógico, racional que a gente utiliza há muitos anos, desde Platão, mas basicamente desde o pensamento cartesiano, penso, logo existo, que existir é pensar racionalmente, e pensar racionalmente é afastar os afetos, afastar o corpo, afastar as contradições e afastar os conflitos. Olha que lindo, chegamos à cabeça pura, né, lotada de conceitos e valores, e a falta do exercício diário da presença. Então, o meio ambiente fez a gente lembrar que a gente morre, não é? Porque antigamente a gente esquecia isso e achava que quem morria era o pobre, não é? Que é arrastado pelas águas. Hoje, todas as pessoas, todas no mundo, podem ser vítimas de um acidente ambiental, né? Num casarão, no meio de um cruzeiro, em qualquer lugar. Só, meus queridos, que a gente está um pouco pior. Não em consequência desse investimento, felizmente foi feito e a gente ganhou consciência, mas a gente tem um outro investimento a ser feito, que é a exaustão humana. Nós vivemos agora a exaustão humana. A exaustão humana pode ser diagnosticada de que maneira? Segundo a Organização Mundial de Saúde, a doença mais incapacitante do século XXI é a depressão. As crianças, hoje, se drogam com Ritalina e os adultos com fluoxetina. Nós somos uma população medicada, medicação psiquiátrica. Nós não suportamos nós mesmos. Nós não suportamos viver. Nós não suportamos o dia a dia. E isso se reflete nesses dados. Não bastasse esses dados que já são antigos, temos os mais recentes. O suicídio é a segunda causa de morte de jovens no mundo. Isso já era suficiente para eu estar aqui trazendo esse diagnóstico. Mas o mais recente é ainda um pouco pior. O suicídio no Brasil, no mundo inteiro, mas no Brasil é pior. No mundo inteiro, mas no Brasil é pior, porque a gente sabe que o suicídio não era uma característica nossa, né? Da alegria, o povo da alegria. Então, no mundo inteiro, né? Mas no Brasil hoje, nos últimos 10 anos, subiu cerca de 40%
o suicídio de crianças de 10 a 14 anos. Ninguém ouvia falar num suicídio infantil. Eu tenho 54, vou fazer em janeiro, 54 anos. Até os meus 40 e poucos, eu nunca tinha ouvido falar numa criança se matar. A gente pode citar 5 ou 6 que a gente viu publicamente. Né? Matou os pais, as tias, se matou e por aí vai. Tentou matar a professora, não conseguiu, se matou. Um garoto se jogou de São Bento com 12 anos, da escola, no Rio de Janeiro, se matou. Então, publicamente, fora os suicídios infantis que a gente não está presenciando. Não está notificando, não está tendo consciência. Isso é um quadro muito grave. Então, eu não falava o que eu estou dizendo aqui hoje para vocês há 6 meses atrás. Eu estaria aqui discutindo, antes de tudo, o valor do empreendedorismo, né? E eu vou falar dele. Agora vocês vão entender onde entra o empreendedorismo. Antes, ele entrava na minha fala como uma necessidade de incentivar a escola a ser mais viva, toda a escola. Não a escola apenas voltada ao empreendedorismo. Então, o empreendedorismo é essencial para que as crianças aprendam não para o mundo do trabalho, mas aprendam por meio do trabalho. Trabalho não quer dizer recebendo financeiramente. Trabalhar é dar conta de atividades, trabalhar por ação. Ou melhor, aprender por meio da ação é um gesto empreendedor, que você a valoriza e avalia no final, não a nota que ele teve, mas o processo que ele seguiu para chegar ali. Então, isso já era suficiente para eu falar para vocês da necessidade do empreendedorismo na educação fundamental. Hoje eu digo que as nossas crianças estão se matando por falta de empreendedorismo. E o maior deles é empreender a si mesmo. Né? O empreendedorismo é, antes de tudo, autoempreendedorismo. Autoempreendimento. Viver é um empreendimento que a gente tem que ir aprendendo até uma certa idade e depois a gente tem que ter esse negócio rodando, o negócio de viver. Estou brincando com a palavra negócio para tirar o preconceito da palavra negócio. Porque negócio não é apenas uma empresa que, quando a gente era comunista na década de 80, que todo mundo era meio comunista na década de 80. Então, naquela época, empreender e empresa era a exploração do pobre coitado do trabalhador. Eu estou brincando, até ironizando, mas naquela época a gente via de uma outra maneira e via bem. Né? Então, não é uma crítica pesada, é apenas uma provocação contemporânea para dizer não é mais esse modelo que a gente precisa seguir. Por quê? Se antes a gente trabalhava no modelo de empresas que tinham alta lucratividade, altíssima, né? Porque quanto mais produzia, mais vendia, era a base do capitalismo. Hoje a gente tem a crise do consumo no mundo inteiro, né? Não só por falta de dinheiro, mas porque já ganhou tudo, já comprou um sapato roxo, um sapato azul, um sapato amarelo, um sapato de correr, um sapato de pular, um sapato de andar, um sapato de dar tchau. Chega uma hora que você não tem mais por que comprar sapato. Então, o capitalismo chega uma hora que ele se esgota, no sentido... Então, o capitalismo está indo para uma outra coisa, chama-se capitalismo de ideias, né? De valores. É isso que a gente chama de sociedade do conhecimento. Você não compra o produto, você compra o valor, né? Acaba comprando o produto. Enfim, em função de uma série de coisas, o mundo hoje tem outros desafios. Nosso desafio não é a exploração do trabalho, nosso desafio é o desemprego, que gera o empreendedor. Felizmente, e ainda bem. Então, ao invés de eu olhar para a crise de emprego, como eu vejo matérias de TV que mostram a coitadinha, olha que pena dessa moça, está desempregada. Aí você vai acompanhando, ela chora, inclusive, na matéria e tudo. No final, ela está ganhando o triplo vendendo sapatinho de crochê na internet. E por que eu vou ter pena dela? Porque ela não tem emprego? Porque ela não tem um patrão, um horário? Né? Então, a gente tem preconceito quanto a isso. No entanto, independente do que a gente acha ou deixa de achar, existe um processo no mundo que é a falta do emprego, mas não quer dizer falta de trabalho. Há uma falta de emprego, sim. Bom, isso já seria suficiente para a gente trazer essa questão, né? Mas, aliando essa crise do mercado, do mundo, a mudança de mídias, que criou muito mais possibilidade de acesso a cada um de nós para vender o produto, para divulgar, para debater, enfim, isso vocês sabem bem. Aliando isso à exaustão humana, eu diria que é exatamente a falta do desenvolvimento da autonomia de cada um de nós, que a escola é exatamente o contrário que ela faz, né? É exatamente isso que faz com que eu, hoje, com 10 anos de idade, eu aprendi a esperar. Aprendi a esperar que minha mãe me dê um presente, que meu pai não brigue com a minha mãe ou não se separe, esperar que o Brasil tenha oportunidade, sei lá,
Eu fico esperando, né? Bom, se eu estou esperando e eu não sou atendido, o que vai acontecer comigo? Que estado é esse que eu fico, né? Então, eu estava citando hoje, alguém citou o Cortella na minha página, eu gosto muito do Cortella, eu nem conhecia essa frase, mas hoje de manhã alguém citou uma frase que o Cortella disse que é assim: não existe motivação, só existe automotivação, né? É só você que se motiva, ninguém motiva você, né? Então, se eu não aprendi desde muito pequena a me automotivar, eu não aprendi a saber o que eu busco. A primeira coisa que uma criança tem que saber, muito pequena, em casa ainda com os pais, mas essencialmente na educação infantil e essencialmente no fundamental e cada vez mais, é trabalhar com as crianças o querer, o que eu busco, o que eu quero da vida, o meu projeto de vida, né? Para que eu tenha um estímulo. Então, hoje eu estou aqui, mas eu sonho em ser veterinária. Todas as crianças querem ser veterinárias. E depois elas vão mudando. Então, primeiro eu aceito o veterinário, todo mundo, né? Ou astronauta, né? Só tem dois. Astronauta, veterinário, não tem problema, mas a gente vai discutir esse tema e a gente vai trabalhar isso enquanto as crianças estão aprendendo matemática, português, história, geografia. Ao mesmo tempo, elas precisam desenvolver o que elas buscam, o que elas querem da vida. Elas precisam aprender a construir esse projeto de vida. Queridos, ou nós estimulamos as crianças a cada uma delas ver o mundo por seus próprios olhos, ou não haverá mais mundo. Porque a minha geração, e um pouco mais velha que eu vou fazer, como eu disse, 54, é quase, na nossa atual legislação, já estou me aposentando, eu tenho mais de 30 anos como professora, né? Eu não vou largar tão cedo esse osso, mas é quase na hora, né? Então, é como se a minha geração estivesse entregando o mundo e dizendo: o mundo é um horror, o ser humano é horrível, só odeia, provoca destruição, o Brasil é um país que não tem solução, é um país de pessoas alucinadas e corruptas, e o mundo não tem para onde ir, porque temos uma crise ambiental. Aí você quer que a juventude faça o quê? Que vá para onde? Se ela aprendeu a ser passiva e receber, a única coisa que ela tem é essa ideia. É a única coisa que ela tem. É o que ela está lendo, é o que ela está vendo, é o que ela está vindo. Uma criança empreendedora, que tem espírito empreendedor, é uma criança que busca ver o mundo por seus próprios olhos. Mas se eu sou professora e eu crio um padrão para todos os meus alunos, único, de avaliação, de ação, de comportamento e conduta, como eu vou estimular a autonomia? Então, o primeiro grande desafio que a gente tem que trabalhar como exercício de si, que é a autogestão. Tá? Por que isso? Nós tínhamos um mundo que era estruturado em pirâmide. E tem uma longa história. Tá? No meu livro, O Homem que Sabe, do Homo sapiens, a crise da razão, eu falo tudo isso. Eu não vou contar essa história toda, porque é muito longa, e, enfim. Vou fazer até uma parte contemporânea, que é muito interessante. Esse livro se chama O Homem que Sabe, porque é a tradução de Homo sapiens. Então, é O Homem que Sabe, do Homo sapiens, a crise da razão. Mas quando eu escrevi, antigamente, que não tem 10 anos, né, mas parece que tem milênios, era assim que era o certo. Mas hoje não é mais. Eu não posso falar o homem que sabe, eu teria que falar o homem e a mulher que sabe. Aí eu vou ter que mudar. O livro vai ser reeditado como ou a espécie que sabe, ou o ser que sabe. Eu concordo com as meninas que me criticam, dizendo: poxa, professora, o homem como? Mas não é o homem, vocês entendem que é a humanidade. É o homem ser, mas eu entendo a luta e concordo e vou ajudar na luta. Eu não vou ficar traduzindo. Eu acho bonito, gostei da provocação. E eu aceitei. Eu vou mudar o título do livro. Aí depois vocês me ajudam se é melhor espécie ou ser. Mas tem que ser ou a espécie que sabe ou o ser que sabe, para a gente entender que é o humano que eu estou falando. Olha só, a primeira ordem a primeira ordem pública, gestão pública, o primeiro modo de ordenação de pessoas em grupo foi a primeira grande civilização. Não é a primeira, tem sempre outra anterior, mas a primeira grande é o Egito, né? E o Egito criou pirâmide. Pirâmides são triângulos, certo? A minha tese é que a pirâmide é uma honra à própria forma do triângulo. Porque quando você tem uma reta, você não contém. A primeira forma que contém é o triângulo. E é a primeira civilização. Gente, o triângulo foi a forma até ontem, que é para ter ordem, um manda e os outros obedecem. Eu sempre achei que era assim mesmo, então a gente discutia para ter o melhor líder. Já que é assim, né? Vamos eleger uma pessoa bacana para cuidar da gente. Sorte nossa que não é mais assim, senão nós estaríamos no chão, né? Não é mais isso, a gente pode ter um outro modelo.
esse modelo piramidal, ele coloca no centro, por exemplo, o rei, né? Ou você põe na Idade Média, o rei aliado à igreja. Aí, então, cuida dos vivos e dos mortos, é uma beleza, é o máximo da gestão, da centralização, né? Amon-Ra, por exemplo, no Egito, ele era Deus e era faraó. Né? Então, se você conhecer alguém desse modo, você pode falar, isso aqui é um Amon-Ra, isso apresenta, esse é o Amon-Ra. O Amon-Ra está em extinção, eu espero que sim. Não é por aí. Mas esse modelo foi, até que o capitalismo, tem muitos pedaços aí que eu vou pular, mas o capitalismo quebrou isso, né? Porque um rapaz fazia o sapato inteiro, depois um corta, outro costura, outro vende. O modelo de produção se fragmentou, mas a ordem ainda era a mesma, o patrão que é um que mandava. Quando a internet surgiu, eu estava na universidade fazendo mestrado, ninguém tinha internet ainda, era só uma fala, e nós ficávamos desesperados na filosofia, porque a filosofia tenta perceber essas coisas. Então, para a gente, na época, antes da internet nascer, pensando sobre ela, a ideia era todo mundo conectado. Então, o que a gente imaginava? Uma sala, provavelmente o presidente americano ou um empresário, né, controlando cada um de nós em nossas casas. A gente não conseguia imaginar um modelo em que muitas pessoas se conectassem sem ter um controlando. Né? Bom, o que nasceu com a internet, eu não escondo, eu falo de internet, fique claro para vocês, eu nunca estou falando de rede social. Hoje a gente acha que a internet é a rede social. Quem acha isso não tem noção do que é a internet, certo? Porque a internet é algo inacreditavelmente grande e que nos dá conteúdo. As redes sociais compartilham conteúdo, na maioria das vezes, de quinta categoria. Então, o que reina na rede social chama-se preguiça de pensar e acha que está pensando. Né? Ontem mesmo eu recebi uma coisa inacreditável de uma pessoa inacreditável. Uma pessoa incrível mesmo, que se eu falasse, vocês iam dizer incrível. Me mandou uma notícia falsa que, quando eu li, você já olha no título, você fala, isso não existe, me desculpe. Certo? Então, as pessoas, mesmo cultas, inteligentes, capazes, não leem o título do que estão compartilhando. Porque se você está falando que é um juiz que está compartilhando aquilo e tem erro de concordância, você me desculpe. O juiz tem muitos erros, mas o que eles aprendem no curso é escrever. Né? Não sabem muitas coisas, mas escrever eles sabem. Então, o que é a internet, que não é necessariamente rede social? Né? Porque a rede social tem a de hoje, amanhã a gente inventa outra. Gente, rede social é formato. Tá? Formato da rede, que você dá na rede. Mas pode mudar. Então, a internet se caracteriza por círculos. Cada hora que você vai num lugar, você faz um acordo ali, quando você entra em qualquer espaço. Né? Então, você tem circuitos integrados em rede. Você tem um acordo aqui entre... Eu brinco com a ideia do Orkut, lembra? Que é muito parecido com a base da internet, que é gostamos de dias nublados, gostamos de sapato alto, gostamos de São Paulo e gostamos de cinza, sei lá, gostamos de amarelo lá atrás. Né? Aí tem os que gostam de cinza e amarelo, não é isso? Então, o que acontece? A nossa navegação é que linka os círculos, entende? Então é impressionante, porque é um modo de ordenação horizontalizado que mantém as hierarquias, não é que acabou as hierarquias, não, tem quem manda e que obedece, tem explora, tem quem é explorado. Não estou dizendo que é o mundo da beleza, não é, mas é uma ordenação que não precisa de uma ponta. Gente, a quebra desse modelo de ordenação, essa forma aqui, arrebentou todas as estruturas do mundo, todas. Em sala de aula, professores, gestores, secretários, né? Em sala de aula, não é mais o professor que mantém o controle. Então, é bom que ele não tente, porque não é. Porque um aluno em sala de aula pode saber muito mais do que o professor. Então, o que é o professor, e eu sou típica professora, eu sou professora há 30 anos, eu sempre fui muito estudiosa e tenho uma excelente memória, né? Por isso que eu falo de improviso. Então, eu era o máximo, né? Eu era o máximo. Olha, imagina, eu falava as coisas de cor, né? Eu e o Google competindo. Eu virei nada. Se eu me valorizasse pelo que eu tinha, eu seria ninguém. Então, eu invento uma graça, eu invento um modo de interpretar, um modo de falar. Outra coisa, eu tive que me reinventar como professora, certo? Porque não adianta eu chegar aqui e ficar aqui dando uma aula para vocês da história da filosofia. Então, esse é o desafio. Não tem mais o professor. Se eu tenho um modelo piramidal e eu tenho alunos inteligentes, eu estou perdida, porque eu vou cair todo dia do cavalo e vou ter que mentir para eles. O que eu vou fazer? Vou sair chorando. Agora, se eu tenho um modelo horizontalizado, toda vez que um aluno sabe mais do que eu digo muito obrigado, que bom que você sabe isso. O fato, gente, de um aluno saber mais uma matéria não quer dizer que ele sabe mais que o professor. Ele sabe aquele ponto.
o professor tem experiência, o professor sabe outras coisas. Em geral, você sabe como é uma criança sabe? A criança, ela tem mania assim, por exemplo. Tem um menino que eu conheci que adorava guerras. Quando eu atendia em consultório como psicanalista, atendia esse garoto, que era muito interessante. Ele devia ter uns 13 anos. O garoto sabia tudo de guerra. Só isso que ele sabia. Você está entendendo? Então, se você dá aula de história e está falando de guerra, você está perdido. Porque você tem que pedir ajuda a ele. É impossível você saber o que aquele menino sabe de guerra. Agora, na mesma história, se você discute o contexto da guerra, ele já não sabe. As questões que moveram a guerra, ele não sabe. Então, uma criança nunca sabe mais do que a gente, mesmo que pontualmente ela tenha aquele conteúdo. Então, a sociedade em rede exige isso, que a gente tenha essa capacidade. E isso é uma transformação da escola, mas ainda não é aí que me importa. O que eu quero dizer para vocês é que, se o professor não é a cabeça que guia, quem guia? As crianças que se guiam. Então, ou eu ensino essas crianças a guiarem a si mesmas com ética, capacidade de selecionar os conteúdos, capacidade de pensar sobre o que está trabalhando, ou essas crianças vão fazer autonomia sim, porque elas fazem, só que sem direção, sem valor, sem aprendizado, né? Aí elas vão entrar em sites que vocês sabem muito bem que tipo de site que é, que tipo de valor que é. Este é um desafio do nosso tempo, né? Isso é grave. Então, olha só. Se na escola o professor não consegue mais dirigir. Gente, se vocês quiserem depois no debate, a gente tem milhões de coisas sobre isso, né? Claro que consegue, né? O professor que faz vínculo, tem mil coisas nesse meio. Eu estou fazendo uma generalidade, porque eu quero chamar atenção só para uma coisa, que é a necessidade e não a opção de nossas crianças serem empreendedoras desde a educação infantil. Não é empreendedor no ensino médio, empreendedorismo visto apenas como construção de uma carreira autônoma ou de um projeto de negócios. Não é isso. É que essas crianças não têm mais um professor que coordene, mas elas não têm mais mãe nem pai em casa. Não tem. E você quer que os pais voltem para casa? Você quer parar de trabalhar para voltar para casa para cuidar do seu filho? Não. Não é isso que a gente está propondo. Muito menos que a mãe vá trabalhar e o pai volte. Agora virou, né? Já que a mãe ficou muito tempo. Não. Né? Só que a avó ficava em casa quando as mulheres saíram para trabalhar. Vocês se lembram disso? As avós cuidavam. Mas as avós casaram de novo, têm filho, né? Tem uma outra vida as avós. Vão fazendo pós-graduação. Tinha tia solteirona. Vocês lembram da tia solteirona? Ficou para a titia, era uma beleza. Sobrou, ela ficava ali cuidando dos filhos da irmã que ia trabalhar ou ia passear com o marido. Não tem mais a tia solteirona, porque não tem mais isso. Ainda bem, né? Essa marca de ter que casar, eu espero que tenha acabado, por favor. Se não casou, vai... Então, olha só. As nossas crianças... Então, pensa bem. Eu falei da pirâmide, a pirâmide escolar, rapidamente. Agora, a pirâmide familiar. O pai mandava e a mãe ficava em casa. Mentira. Quem mandava foi sempre a mãe. Mandava, inclusive, no pai, como eu já falei. Se a mãe saiu de casa, qual o buraco que ficou? Tem ideia do tamanho? Vocês têm ideia que quem... Desculpe os meninos, mas se você quer alguém para controlar uma situação múltipla, você chama uma mulher. As mulheres são inacreditavelmente múltiplas. Elas olham para o lado, para frente, para cima, para baixo. Por isso que maltratam a gente. É um excesso de competência. E também cuidado, né? Porque essa... Não, as mulheres são realmente incríveis, incríveis, incríveis. Inclusive, fingem que não estão mandando para poder a pessoa ficar calma. Não, é você que manda, meu bem. Mentira, mentira, nunca mandou. Eu nunca vi um homem mandar em casa, nunca vi. Eu já vi um homem gritar, berrar, mas a mulher controla ele e a família dele. Quem cuida da sogra, né? Enfim, desculpe aí os meninos. Gente, quando a mulher saiu de casa, ficou um buraco sem tamanho em casa, enorme, que foi coberto pela avó. Eu brinco sempre nas minhas palestras, adoro usar isso, espero que ela ouça e ria de mim, que é a Preta Gil, eu não a conheço. Mas eu digo, quando a Preta Gil virou avó, acabou a avó para mim. Você imagina a Preta Gil fazendo um bolinho? Entendeu? E até pode, mas é uma brincadeira, porque eu não a conheço, não é uma crítica, muito pelo contrário, porque ela é uma figura muito exuberante para imaginar uma avó, né? Que a gente imaginava uma senhorinha e tal. Aí sabe o que os pais fizeram? Sem opção, os pais confiam na escola. Entenderam onde é que a gente chegou? Então, olha só, sem pai nem mãe,
levam para a escola, para a escola ordenar psiquicamente essas crianças, quero dizer, moralmente, né? Então, os pais não estando em casa, quem ensina a criança a respeitar os mais velhos? Ninguém. Por isso que não respeita, e deveria. Ah, mas os mais velhos... Mas respeitar não é se submeter, mas é entender que há uma perda física e que tem que ser compensada pelo carinho dos mais novos, que os mais velhos têm uma sabedoria de uma experiência incrível, que tem que ser respeitada pelos mais novos. É bom para os mais novos, assim como é bom para os mais velhos. Ninguém ensina as crianças isso, porque os pais não estão em casa. E na hora que a criança vive o problema, não tem ninguém para ensinar. Então, olha só, foi a criança para a escola, sem noção, esperando. A escola tem como fazer isso, gente? Não tem, gente. As escolas, tudo no Brasil, no mundo, mas no Brasil é assim, tudo que dá errado, a educação salva. Gente, educação, gente, não é um lugar de milagre. Entendeu? Não tem um monte de milagreiro recebendo crianças desestruturadas e fazendo milagre de varinha de condão, gente. Outra coisa, os professores são jovens. Os professores não são senhorinhas e senhorizinhos, não. Uma grande parte dos professores tem 30, 35 anos, gente. Então, o que a gente espera da escola, a gente pais? A gente trabalha bastante para ganhar bastante dinheiro para botar o filho numa boa escola, né? Desculpa, não é bom. Bom, além disso, os pais entregam para a escola e, por culpa, porque fica o tempo todo fora, enche os filhos de presente. Olha o quadro que eu estou montando, né? Isso é o quadro. Crianças na internet o dia inteiro. Vocês sabem muito bem o que é internet. Meu filho de 13 me mostra coisas inacreditáveis, não é? Deep Web, não é isso? Tem camadas que ele sabe entrar. Ele tem 13 anos. Ele consegue entrar em camadas na internet, ele aprendeu, com pessoas que traficam órgãos. Esse lugar não é só o meu filho que quis aprender. Ele sabe. Sabe por que ele sabe? Porque ele gosta de tecnologia. Aquilo é uma questão de tempo e dedicação apenas. Esta é a realidade. Então, nossos filhos podem ir a qualquer lugar. Sabe aquele Facebook que a gente acha que o filho tem e a gente entra? Não, todos eles criam Facebook para os pais. Entendeu? Eles criam. Meu pai acha que está no meu Facebook. Não está. Aquele é para você ver, bobão. Porque ele tem outro. E tem outro, e tem outro, com outro nome. Né? Então, vocês não têm ideia das camadas que estas crianças atingem sem que a gente saiba. Isso é bastante tenso. Portanto, esquece que vocês são professores, gestores, secretários, esquece. Pense que vocês são pais, avós, o que for. Pense que os nossos filhos estão diante disso, certo? Então, sem nenhuma preparação ética e moral, sem a presença de alguém em casa acompanhando afetivamente as frustrações, inclusive, que a internet provoca, que são muitas frustrações, né, gente? Não precisa nem falar, né? Ser maltratado, bullying na internet, né? Então, lidar com a frustração de ser criticado depois de ter sido elogiado. Então, a gente não sabe lidar com a frustração, a gente não tem essa maturidade afetiva e nós somos soltos nesse universo. Vocês entenderam por que a gente tem que criar empreendedorismo desde o princípio? Não é uma opção. Não é uma escolha. Não é algo que eu pensei intelectualmente. Eu, muito inteligente, estudei, estou aqui. Não é isso. Trata-se de uma urgência. Falando sobre esse tema, vocês terem uma ideia em duas situações. Exatamente sobre isso. Uma delas foi numa cidade, eu não vou dizer o nome, porque as pessoas vão ouvir a gente, vão descobrir. Então, eu vou mudar um pouquinho a história para quem passou por isso não se identificar. Obviamente, por respeito, certo? Então, não é exatamente o que eu estou contando, mas é isso. Eu estava num determinado lugar e, contando sobre isso, quando acabou, uma senhora chega para mim e fala assim, você não tem ideia do que eu passei essa semana. Eu falei, o quê? Não, minha filha, eu sou uma pessoa, sou atriz, sou uma pessoa culta, minha filha chegou para mim de 16 anos e disse que está namorando uma menina. Viviane, eu sempre achei que eu trataria isso bem. Fiquei mal, fiquei de cama, falei, meu Deus, fiquei mal, você não tem ideia, parece que o mundo caiu na minha cabeça. Mas eu sou uma pessoa que lido bem com essas coisas, tenho vários amigos homossexuais. Foi ótimo, sentei, acalmei, acolhi. Uma semana depois, a namorada da minha filha foi encontrada no banheiro enforcada num cinto, porque o pai não conseguiu aceitar. Aí, por favor, presta atenção. Todo mundo aqui já teve problema com os pais quando era criança.
Por que hoje a gente se mata? O problema ali não é o pai não ter entendido, porque os pais não entenderem é um processo natural. Os pais são de outra geração. O problema não é o pai ter criado, porque os pais brigam pelo... Quando eu era criança, adolescente, eu não podia sair sozinha de casa, especialmente com um rapaz, podia ser amigo. Eu não podia pegar uma carona com um homem nem na universidade. Se eu chegasse em casa, porque eu entrei com 16 anos na universidade, passei no vestibular com 16, com 17 eu estava frequentando. Então, eu cheguei com 17 anos, meu pai não deixava um amigo da universidade me dar uma carona se fosse um homem sozinha. Gente, é outro mundo. Então, eu tive que brigar muito com meu pai. Agora, meu filho briga comigo para me dizer que tem 32 gêneros. Isso, eu já entendo isso, de verdade entendo. Entendo mesmo, e poderia fazer uma palestra para vocês sobre isso. Eu precisei aprender. Mas a minha afetividade não conseguia entender o que significa isso. Portanto, as nossas crianças estão frágeis a ponto de um vento forte levar. Não tem pé no chão, não tem presença, excesso de virtualidade, mas a culpa não é da virtualidade. Porque se as crianças têm virtualidade e presença, isso muda radicalmente. Qual é a combinação? Virtualidade mais presença, virtualidade mais afeto, gera um ser autônomo. Porque a virtualidade é o lugar da autonomia, a internet, não é não? Eu estive, por exemplo, num dos programas que eu sou comentarista, veio uma criança de 8 anos que sustentava a família. Uma menina simples, né, de periferia, tem um blog super frequentado, né, e a família vive em torno do blog da menina e do que aquilo produz. E eu perguntei para a mãe, a senhora já pensou no dia que ninguém mais quiser frequentar a página dela? Se as outras crianças de uma hora para outra não gostarem porque ela falou uma coisa, ela está preparada para lidar com isso com 8 anos, entende? Enfim, a autonomia é um fato. Não tem mais idade. Um menino de 13 anos cria uma empresa que com 17 ele vende por 30 milhões de dólares. É mais ou menos isso, né? Eu esqueci os números, mas é mais ou menos isso. Foi um grande caso comum, né? Ou aqui em São Paulo mesmo, numa palestra, numa empresa que trabalha com incubadora para pessoas de periferia, jovens de periferia, vem e diz, olha, eu estou aqui, só tinham jovens e eu, né, discutindo os projetos, muito legal. E vem um senhor mais velho, eu estou aqui, porque eu não aguento mais. Eu falei, que estou sofrendo. Eu falei, o quê? Jovens que eu estou falando, nesse caso, era ensino fundamental, tá? O segundo ciclo do ensino fundamental, era 7º, 8º e 9º ano. Ele falou, não, porque eu tenho uma empresa de tecnologia, tem um tal problema que ele explicou, que eu realmente não entendi, e que ele estava lutando com a equipe para resolver. E, de repente, o filho de um funcionário chegou e trouxe a resposta, e o funcionário não trouxe. E o menino tinha, sei lá, 12 anos. Aí ele falou, eu estou de cama, eu vim aqui para a senhora me ajudar a entender o que está acontecendo. Sou eu que estou velho? O que houve? Né? Então, gente, este é o outro mundo que a gente está vendo. Isso é realidade. Até quando a gente vai fingir que isso não existe? Então, se as crianças já têm autonomia, que a gente ordene essa autonomia, que a gente alimente com ética, com valores esta autonomia, que a gente alimente essa autonomia com consciência de si. Tá? Bom, pulando um outro ponto. Eu disse que o professor em sala, a mãe e o pai não estão em casa, né? Com licença, só um minutinho aqui. Você bota para mim? Senão eu vou ficar horas, vou parar de falar e eu não consigo parar de falar, vocês já perceberam, né? Nós temos, então, esse núcleo que estava em cima ordenando, se quebrando. Aí eu quero falar do último ponto desses que eu estou tratando, que é a gestão de si. O que é gestão de si? Obrigado. Obrigadão. O que é gestão de si, gente? É assim, se eu tenho 6 anos de idade e estou na década de 50, eu falo sim, senhor, sim, senhora e pronto, né? E tenho que fazer. Se eu tenho que tomar banho na hora certa, tenho que, né? Isso vai mudando com o tempo, né? Mas até pouco tempo atrás, uma criança não precisava fazer a gestão dela mesma. Alguém fazia para ela. Mas, se não tem ninguém fazendo a gestão dela, ela tem que fazer a gestão de si própria. Aí eu digo para vocês, se nós chegamos no final do século XX, com um enorme desenvolvimento tecnológico, inacreditável o nosso desenvolvimento tecnológico, né? Mas também nós chegamos no final do século XX com uma imaturidade política e social sem precedentes. Retrato disso, infelizmente, eu estou falando disso tem um tempo, mas só piora. Quando a gente pensa hoje, o que as pessoas estão falando sobre museus, sobre arte, sobre...
Eu nem sei dizer. O debate é tão retrógrado que é como se a gente tivesse esquecido o mínimo do mínimo. Nós voltamos a nada, né? Perdemos qualquer tipo de conteúdo acumulado da história. Tem um cara, Fukuyama, que disse, acho que na década de 80, que a história ia acabar. Eu ri muito, falei, como a história ia acabar? É incompreensível, mas hoje eu entendo. O que acabou é a narrativa linear da história. Não tem narrativa, entendeu? Cada um começa do meio, vai para o fim. Eu publico, gente, uma coisa minha, eu não, nem sou eu. É um rapaz que cuida da minha página. Ele retira um trecho de uma palestra de 2012, de 2007, de 2009 e posta, né? Aquilo ali, para todo mundo, é agora. Ele coloca com a data, mas ninguém vê a data. Fala assim, mas a senhora não pode estar dizendo porque está acontecendo isso hoje. Mas, espera aí, a pessoa nem viu a data, então não tem data. Se o que eu estou falando faz sentido para as pessoas, aquilo é presente, é agora. E isso é bonito, apesar de ser estranho. É bacana. Então, tudo que você fez na sua vida bacana, se você tem um áudio, um vídeo e quiser publicar, ele se torna presente. Então, essa linearidade acabou. Onde que eu quero dizer, gente? As linearidades acabaram. Sabe por quê? Porque elas mexeram em rede. Hoje é assim, você não distingue. Não distingue. Agora, distingue sim. Tipo, eu posso distinguir o meu fio nessa rede, a partir da trajetória que eu fiz, né? Eu posso entender um pouco dessa rede pela minha trajetória, mas para isso eu tenho que ser capaz de me ver, de me olhar, de me acompanhar, né? Então, se a criança está sozinha, ela está sozinha. Se ela está com a mãe está servindo de consciência, né? Especialmente as menores. Mas se ninguém tem consciência, essa criança tem que muito cedo desenvolver o seu alter ego, o seu outro, a sua consciência, que faz ela se ver de fora o tempo inteiro. Isto é prática. Se eu, como professora, pego a minha aluna de 8 anos de idade, peço a ela um trabalho de escola, ela me entrega o trabalho, eu leio o trabalho, vejo a gramática, a língua materna, vejo o que ela pediu, tá, eu dei a nota e devolvi, é uma coisa. Agora, se ao entregar o trabalho eu pergunto como você chegou aqui, por que você fez esse trabalho, que relação isso tem, eu estou obrigando essa menina a se ver no processo. Por que se ver no processo não ganha nota? Por que tem alunos, por exemplo, que só tiram 10 em inglês e não sabem absolutamente nada de inglês? Por quê? E outro colega que fala inglês fluentemente não necessariamente tira uma boa nota. O que nós estamos julgando como professores? Sabe o que o professor julga? Se o aluno devolveu a ele o que ele deu. Ele está satisfeito. Não se o aluno aprendeu. Aprender é mais do que repetir ao pé da letra aquilo que você falou. Essa característica de não dar espaço para o aluno se mostrar como pessoa, se além de aluno ele gosta de skate, né? Se ele mora na periferia e viu alguém ser baleado, se ele tem um pai muito rico, tão rico que ele não vê esse pai, qualquer tema, tudo isso é tema, gente. Tá? A criança que está na favela, vendo violência, não necessariamente, apesar da maioria das vezes sim, mas não necessariamente ela sofre mais do que o garoto que tem um pai milionário e nunca vê o pai. Porque esse menino está na violência, mas ele está do lado agarrado, com todo mundo abraçado, enquanto está lidando com aquele horror. E o outro não tem um horror exterior, mas tem o horror do abandono, da ausência de vínculo. Né? Então, todos os problemas são importantes. Os pobres, todos hoje, inclusive especialmente hoje, temos problemas gravíssimos. Eu não tenho dúvida que o maior problema do mundo hoje, do Brasil especialmente, é a desigualdade social, socioeconômica. Tá? Esse absurdo da desigualdade social no Brasil, que basicamente atinge negros, isso é absurdo e a gente tem que atingir. Não só acabando com o racismo, que é óbvio que temos que acabar, mas criando condições para que todos tenham oportunidade. Mas a gente não pode negar que o menino milionário também sofre. Então, independente se sua escola é de periferia ou uma escola rica de São Paulo, todas essas crianças estão sofrendo, e muito, não é? Muito. E isso leva a esse excessivo grau de suicídio. Tem outro dado ainda nesse meio, que não tem como esquecer, que é outro muito ruim, que é o da automutilação. A automutilação é a segunda maior busca na internet de crianças de 10 a 14. Tá? O número de crianças que se automutilam é um grau que vocês não têm ideia. Mas não é só crianças. Eu fui chamada no interior, no município do interior aí de um estado brasileiro,
que eu não fui, porque eu realmente não pude, mas era para eu passar uma semana, por isso que eu também não pude, para discutir o surto de suicídio e automutilação entre universitários. Alguns cursos de medicina suspendem as suas aulas para diminuir o suicídio entre alunos. Eu falo de medicina porque foi um caso, pode ser de qualquer curso. Tá? O que acontece com esse tipo de coisa? Uma pessoa se mata, cria tristeza na outra. Aí vai criando, gente, um negócio horroroso, um vínculo horroroso. Uma criança deprimida na internet, trazendo a sua depressão, conta, a outra do lado está contra, não, animando ela no começo. Depois ela cai no mesmo jogo, porque, gente, contagia. Assim como a alegria contagia, não é? Uma pessoa alegre muda tudo, uma pessoa deprimida leva as outras para o mesmo buraco. Vamos sintetizar o que eu estou querendo dizer. Primeiro ponto de tudo que eu disse, eixo. Precisamos desenvolver a autogestão. Isso se aprende. O Nietzsche, o autor que eu mais uso, fala uma coisa que a gente não desenvolve muito. Ele diz que a gente tem que aprender a pensar. Pensar a gente não nasce sabendo. A gente nasce sabendo a usar a linguagem baixa, sabe? Assim, abaixar o volume da voz é uma coisa, mas não é pensar. Pensar é colocar em questão, tem método para pensar. Então, diz o Nietzsche que pensar é como uma dança. É preciso aprender um passo, outro passo, sabe? Você vai sofisticando a sua dança. Você tem que aprender a pensar em parceria, aprender a pensar com o outro, aprender a pensar com o grupo. Mas é um exercício. A gestão de si também é um exercício. A gente não sabe, né? Então, hoje, o tema que mais aparece no mundo, em qualquer revista, é sofrimento psíquico, né? É o que mais domina o mundo. Por quê? Porque a nossa consciência não está refletindo para a gente algo afirmativo. Isso não é culpa do mundo, isso é culpa da nossa incapacidade técnica de pensar. Que ponto que eu chegaria? Para termos crianças fazendo autogestão, jovens e adultos e velhos fazendo autogestão. Para que essas pessoas consigam encontrar um caminho no mundo e ler o mundo a partir dos seus próprios olhos, né, e não apenas o que está na internet, na revista, no mundo, aprender a ler realmente. Inclusive, que se a gente não ensinar as crianças a lerem o mundo com seus próprios olhos, o mundo nunca sairá de onde está, ok? Ele vai se repetir. Como é que o mundo vai mudar? Quando alguém olha com outro olho e propõe outra coisa. A síntese disso tudo, gente, é o pensamento. A gente precisa de uma escola que pensa. Não uma escola que trabalha o pensamento. A escola tem que pensar. Ela tem que pensar quem ela é, o que ela busca, que tipo de aluno ela quer formar, onde ela quer chegar. Ela tem que entender em que lugar ela está inserida, né? Fazer vínculo com quem está ao lado, né? Ver que tipo de população ela atende, identificar o seu aluno, entender que lugar é aquele. Isso é a escola que se pensa, que se avalia. Mas a escola também tem que propor um modo de educação, uma metodologia. Eu acho que a melhor é estudar por projeto de pesquisa. Enfim, é um outro tema de outro dia. Mas, independente de como a gente está indo, o fato é que nós temos que desenvolver a autonomia de pensamento. A nossa escola, tradicionalmente, eu sei que a gente tem muitas exceções, muitas cada vez mais, felizmente mesmo, muito mais do que vocês pensam, a gente tem exceção de boas escolas no Brasil. Eu trabalho no interior do Brasil inteiro, né? Então eu estou lidando com isso o tempo inteiro. Nós temos muitas exceções, mas a tradição da educação brasileira é centrada no professor e não no aluno, para começar, né? A gente não pensa, quando você fala em educação, só se fala o professor ganha pouco. Ninguém fala educação, o aluno não aprende. Quando fala o aluno não aprende, é porque o professor ganha pouco, é porque o professor... Ninguém entende que tem um aluno que é o alvo. Então, todo o alvo da educação é o professor. E isso não apenas desprivilegia o aluno, como tensiona o lugar do professor, pesa para o professor, como se o professor fosse um milagreiro, né? E não é. A escola que incentiva o pensamento é uma escola que se centra no aluno, no que ele está aprendendo. Então, qual é o objetivo? Vou tentar explicar isso de uma forma simples. Se eu faço um vestibular, eu tenho que decorar um conteúdo e apresentar. Se eu faço um Enem, o Enem no sentido tradicional, não nas mudanças políticas, né? A gente sabe que o Enem é muito interferência política, mas eu estou falando da base do modelo de avaliação. O Enem não quer saber o que você sabe, ele quer saber o que você faz com o que você sabe. Então, na base do Enem, ele está analisando o seu raciocínio e não o seu conteúdo, né? Se eu estou trabalhando... se eu quero uma escola que pensa, eu tenho que ser uma escola que problematiza.
que cria questões para os alunos e traz esses alunos ao pensamento. Olha só, se eu tenho crianças na educação fundamental, né, na educação infantil, que eu estimulo tudo isso que eu falei, a pensar, a colocar questão, a querer e a criar um projeto, eu estou fazendo empreendedorismo. Empreendedorismo começa com a minha capacidade de ver as oportunidades, de olhar o outro, de trabalhar em grupo, de desenvolver projetos, de pensar por projetos. Né? Eu sempre pergunto para o meu filho, que projeto a gente vai ter? Aí sempre a gente fala nesses termos, mas por exemplo, a gente não está andando de bicicleta, a gente não está se exercitando. Então, a gente cria o projeto exercício. Como é que a gente vai fazer? Não, tem que quebrar amanhã, porque amanhã é o pior. Aí a gente pensa em tudo que atrapalha a gente a caminhar, a fazer exercício e cria um projeto para aquilo. Aí, no meio, a gente avalia. Fala, olha só, não seguimos. Então, gente, projeto não é uma coisa que tem que sentar, colocar com começo, meio. Não é isso, demorar 1 ano para fazer um projeto. É criar contornos, desenvolver e avaliar, certo? O que está no centro disso tudo? A autonomia. Só que não existe autonomia sem responsabilidade, ok? Uma pessoa autônoma, sem responsabilidade, o que ela faz? Ela machuca a si mesma, machuca os outros. Então, toda a educação que se baseia no desenvolvimento da autonomia, seja na família ou na escola ou na empresa, ela necessariamente tem que se sustentar no desenvolvimento da responsabilidade, na entrega, na capacidade de devolver, na capacidade de cumprir os seus compromissos. Então, imagina o futuro com seres humanos com capacidade de entrega, de cumprir seus compromissos, com capacidade de criar contornos ao redor das suas ações, a identificar o seu próprio querer, né? E empreender esse querer no mundo com responsabilidade e com ética. Esse é o projeto do mundo. A educação, e o nosso objetivo aqui, acaba sendo um meio. Portanto, eu não estou aqui para dizer para vocês como é bonito, como é lindo o empreendedorismo, como isso... Não, não, não. Eu estou dizendo para vocês que ou nós desenvolvemos seres autônomos e responsáveis, ou nós não teremos mundo. No dia, a gente teve 3 milhões de pessoas na rua no Brasil e criamos o pior Congresso Nacional da história que levou o que a gente está vivendo hoje. A gente chamou todo mundo para a rua em 2013. Venham todos! Não são todos, não. Venham quem quer trabalhar pelo Brasil, não é isso? Todos é o quê? O que é todos? Né? Todos todo mundo acabou indo para casa cansado e quem coordenou as manifestações no final foi o crime organizado. Hoje, quem mais lida com as redes sociais bem e com a internet é a criminalidade, o terrorismo e o crime organizado. Portanto, se tivermos um outro 2013, com a população toda na rua, portanto, com o mínimo de noção, de foco e direção, nós teremos um outro Brasil, nós teremos um outro mundo, eu não tenho dúvida disso. Muito obrigado. Bom, a gente vai fazer as perguntas. Obrigado. Eu que agradeço. Obrigado mesmo. Obrigada. Vamos fazer as perguntas para o microfone, por favor. Oi, Viviane. Sim, olá. É uma alegria te ouvir, parabéns. Obrigada. Obrigada pelas informações. Eu quero te fazer a seguinte pergunta. Falando de política, de políticas públicas, sim, né? Vou te dar um exemplo. A escola da minha filha é uma escola particular aqui da Zona Oeste de São Paulo. E quando eles tratam esse tema, eles tratam de uma forma muito focada, muito direcionada. Né? Eu vejo, quando você fala de empreendedorismo, eu vejo ali uma oportunidade da gente começar a ensinar as crianças a gostarem de política. Exato. Mas não a gostar do partido A, o partido B, o partido C, e sim gostar da prática da política, né? Então, eu queria saber de você o que você acha de inserir desse contexto na escola, sim, que é muito importante, né? Porque, afinal de contas, a gente tem aí um congresso todo contaminado de pessoas que estão decidindo, inclusive, sobre o nosso corpo, né? O corpo da mulher. E a gente está aqui, né, fazendo pouco. Né? Então, eu queria ver de você. Tem muitas coisas no que você falou. Eu nem sei por onde começar, tem várias. Por exemplo,
Quando as pessoas dizem que querem uma escola sem partido, elas estão dizendo que elas querem sem política. Claro que é uma escola sem partido, é óbvio que a escola não pode ter partido. Mas o que eles estão dizendo não é isso. Eles estão falando de uma escola sem política. O professor pode ser demitido se ele discutir política. Então, quer dizer que política é um assunto horroroso. Porque se não pode discutir política em escola, então é o que? É pornográfico? Né? Política virou pornografia, é meio isso. Então, isso é um erro. Ou a gente tem política na escola, ou não há escola. Como não ter política na escola? Por exemplo, como é que a gente vai decidir se vai usar o celular ou não vai usar? Se pode, no recreio, correr muito ou não pode? Se pode desenhar na parede? Isso é política. As crianças têm que fazer assembleias. E tem que ter representante ou não ter representante. Ou a escola é política desde sempre, ou você não forma cidadão. Né? Então, olha o que a gente faz nas escolas. Exemplos, tá? Você diz assim, ó, agora vamos discutir ética nessa escola. E manda para os pais, escolas particulares especialmente. Né? As escolas particulares, inclusive no Brasil, são piores que as públicas, ao contrário do que todo mundo diz. As escolas particulares são muito ruins. Inclusive, se você olhar o IDEB, o crescimento das particulares durante esses anos todos é nenhum. Enquanto as escolas públicas estão crescendo, as particulares são as mesmas, ou seja, a mesma coisa ruim que sempre foram. Se as escolas particulares não fossem ruins, não teríamos certas lideranças que a gente tem. Então, todas as escolas têm as mesmas dificuldades. Então, a escola particular manda para o pai um chamativo. Teremos ética. Sabe o que é isso? Uma aula de ética. A aula de ética, mas o diretor desrespeita o professor, o professor desrespeita o aluno desrespeita o rapaz da portaria, e o rapaz da portaria desrespeita a moça da cozinha. Então, como é que tem ética? Aula de ética? Não existe aula de ética. A mesma coisa de política. Né? Tudo bem, não é partido, mas existe uma prática que tem que ser exercida na escola. Então, o empreendedorismo é a mesma coisa. Você sabe o que é contraturno? Eu odeio contraturno. Eu detesto contraturno. A gente põe toda a chatice no turno e alegria no contraturno. Para que serve o contraturno? Manda a criança para casa brincar. Não é contraturno, vocês me desculpem, não existe isso. Se você quer trabalhar empreendedorismo, é dentro do português, da matemática, da história e da geografia. É enquanto está fazendo o dever de matemática que ele empreende. E não a matemática é velha, né, caquética, o português é arcaico, né, que eu chamo de manto de Nossa Senhora, que é a gramática. A professora abre o manto de Nossa Senhora, é infinito. Foi uma senhora mineira que me falou isso, eu adorei. Mineiro é tudo de bom, né? Então ela me falou isso, ela falou assim, é como o manto de Nossa Senhora, a gramática. Não tem fim. Se você resolve abrir o manto de Nossa Senhora, ele vai até o céu. Então, você ensina, às vezes, para crianças do 8º ano do fundamental, coisas de língua portuguesa que só quem estuda letras precisa saber. O que de verdade você precisa saber? Eu tenho 11 livros escritos e vendo bastante, meus revisores adoram, que eu cometo pouquíssimos erros de escrita, mas eu não sei nada de gramática, não sei o nome das coisas, me pergunte, eu não sei. Então, o que você quer da gramática? O que você busca? Não é que não deve ensinar a gramática, na verdade, eu sei gramática, muito bem gramática. O que eu não sei é dizer para você os nomes que constam no livro, não é isso? Enfim. Ou o empreendedorismo é o gesto desta escola, ou o empreendedorismo é o gesto desse município, dessa secretaria, ou não é. Não dá para fazer contraturno. Então, é isso sim que a gente tem que aprender na escola. Sabe, gente, para terminar, porque já vai responder várias outras perguntas, olha só. Eu falei tudo do mundo, não falei? Está difícil. Alto nível, e faltou um detalhe, a gente não tem grande índice de suicídio, né? E terrorismo também. O terrorismo atual não é o homem-bomba? O cara que se mata. Então, imagina quantos homens-bomba em potencial você tem no mundo com o grau de suicídio que a gente tem entre jovens, certo? O mundo vive à beira do caos. Nós estamos beirando o caos. É verdade, eu não estou aqui tocando terror para ninguém. É fato. A qualquer hora, em qualquer lugar, explode qualquer coisa no mundo inteiro. É isso que está acontecendo com o nosso mundo. Então, o que é a escola? 4 paredes do mundo, gente. Lá dentro está explodindo também. A escola é um mundo. O professor não é um ser que veio do céu, não. Ele é um ser humano que vive neste mundo. Essas crianças que estão... Então, como é que você pega um pedaço de mundo, fecha em 4 paredes e põe as crianças sentadas, passivas? Hoje,
para ouvir matemática e português, os tiros lá fora. É isso. Então, ou a escola forma cidadão, pensa, ou ela não é uma escola. Isso é um desafio. Agora, por favor, quem está numa escola que não faz isso, não se sinta a minha escola não é boa. Gente, isso é tudo muito novo, tá? Vamos ter carinho com as nossas escolas, vamos mudar com calma. Eu não estou falando assim, olha a sua escola. Eu não estou aqui para julgar. Quem sou eu para julgar a sua escola? Às vezes a sua escola tem um contraturno e funciona super bem. Eu não estou colocando isso como uma máxima. Não existe mais máxima. Existe apenas direcionamentos que a gente tem que tentar ter, certo? Então, vamos transformar as escolas que ainda são tradicionais com carinho, lentamente, sem sair por aí, né, com uma canetada, como o nosso presidente adorou, que ele criou um novo ensino médio dando uma canetada. E não é por aí, né? A coisa é um pouco mais complexa que isso. Viviane, só um minutinho, que eu tenho uma pergunta que está a ver pelo YouTube. Pode ser? A gente faz um aqui e outro lá. Pode ser? Okay. Prometo responder mais rápido agora. Viviane, é o seguinte, pergunta de Gigi Paiva. Pergunta o seguinte, como universalizar ou expandir no Brasil os métodos educacionais que privilegiam a autonomia dos alunos? Né? Os casos de sucesso educacional podem ser expandidos para o restante do Brasil? Como daria isso? Primeiro, a nossa imprensa tem que ser menos preconceituosa, né? Porque, se vocês olharem o último IDEB, das 100 melhores escolas de ensino fundamental no Brasil, 77 são do Ceará. De 100, vou repetir, das 100 melhores escolas no IDEB, oficialmente falando, das 100 melhores escolas de ensino fundamental no Brasil, 77 estão no Ceará. Então, se a gente nem sabe onde estão nossas escolas, imagina como incentivá-las. Se fosse em São Paulo, a gente saberia. Se fosse no Rio, a gente saberia. Se fosse em Recife, em Curitiba, Recife não. Se fosse em Curitiba, a gente saberia, né? Então, tem que parar com o preconceito do conteúdo. Conteúdo qualificado tem que ser exposto. Gente, da primeira até a 24ª, todas são do Ceará. As 24 primeiras. Não tem nenhum estado que tenha da primeira a 24 a não ser o Ceará. E por que a gente não sabe isso? Então, tá. Eu fiz pelo Futura um programa, eu só apresento, né? Mas eu conheço a grande maioria das escolas. Eu apresentei toda quinta-feira no Futura, às 10 da noite, eu publico na minha página. É uma escola inovadora brasileira. 99% é pública, né? Olhem lá para vocês verem o que é a educação brasileira. É um luxo, é linda. Nós temos experiências no Brasil que ninguém no mundo está tendo. A ousadia dos nossos professores é inacreditável. Professores que ganham pouco, a gente sabe muito bem que sofrem essa realidade brasileira. Na pele o professor sofre. Mas o Brasil cria coisas inacreditáveis. Meu trabalho é sempre iluminar as boas práticas, né? Então, se nós iluminássemos no Brasil as excepcionais experiências que nós temos em educação, com excelentes resultados, nós não precisaríamos mais nada. Desculpe, só um detalhe. A gente está dizendo que no Brasil a gente trabalha tudo por bloco, né? Como se fosse um bloco. A educação é um horror. Não é um horror a educação brasileira. Já foi. Então, para com esse negócio que a educação brasileira não é boa. É excepcional em uns lugares e outros muito ruins. Ponto. Por exemplo, eu viajo o Brasil inteiro. O Brasil está em crise, o Brasil está em crise. Eu chego em lugares em que não tem crise. E chego em lugares em que os estados estão muito bem economicamente, né? Por exemplo, eu cheguei de Roraima. Roraima não está com atraso de nenhum funcionário, está fazendo investimento, com excelentes trabalhos em Roraima. Você chega no Mato Grosso, no centro-oeste brasileiro, com agronegócios, as pessoas estão trabalhando. Então, a gente tem que parar de analisar as coisas em bloco. Nós temos no Brasil uma crise de Estado e de instituição, que é uma crise política sem precedentes. E é isso que está falindo o Brasil, não a nossa economia. Nós temos excelentes escolas no Brasil, não é um horror. Agora, temos muito ruins também. Vamos iluminar as boas práticas, né? E vamos ver o Brasil com outros olhos. Olá, Viviane. Meu nome é Gabriel, sou coach. Desculpa, só não estou vendo aqui. Cadê? Levanta a mão. Obrigada. Sou coach, estudante de psicanálise também. Essa semana, em uma rede social, eu tive um pequeno debate com uma professora, inclusive, que ela postou que se a sua fala não for carinhosa e for ser realista demais, dura demais, não fale. Eu virei para ela, se for dessa maneira, vamos simplesmente falir nosso país. Porque grandes empreendedores, grandes pessoas foram criadas levando verdades na cara, independente se doesse ou não.
Na parte de empreendedorismo, a senhora falou sobre a autonomia das crianças em pensar, em desenvolver o trabalho. Não seria necessário, ao menos, dentro dessa autonomia, uma pré-seleção de pequenas regras para se manter um certo crescimento? Ou essa autonomia livre ela seria mais benéfica ao... Duas coisas. Eu vou começar da última parte, depois volto para o primeiro. Não existe autonomia livre, só existe autonomia amarrada. Não existe autonomia livre, entende? O que é livre? Ninguém é livre. Não existe. Liberdade é uma palavra falsa, ela promete, mas não cumpre. O que é liberdade, gente? Liberdade ao pé da letra. Liberdade é uma palavra que amplia nosso universo, mas ela não existe ao pé da letra. Ninguém é livre, né? Então, ser autônomo é ter orientações. Claro que essa autonomia deve ter orientações. Só que isso pode ser discutido por cada escola, por cada família. A gente não precisa ter um manual da autonomia, mas claro que a autonomia deve ser regulamentada. Agora, o que mais me espantou é o início da frase, porque se alguém diz que não dá para dizer nada com dureza, só com palavras carinhosas, ninguém aqui é pai nem mãe. Porque eu sou bastante dura com meu filho. É necessário, né? Porque o que é um bebê? Você que estuda psicanálise sabe disso. A gente nasce pleno, cheio, né? Cheio de si. Então, a gente vai aprendendo o limite. Uma criança de 1 ano, se você largar uma criança de 1 ano sozinha e der autonomia para ela, ela morre, não é? Então, ela tem que... Então, o que é o papel? É você pegar uma criança de 1 ano, a palavra é castrar na psicologia, na psicanálise. É um processo de castração, ou seja, você tem que diminuir, de certa maneira, a ação dessa criança, porque se ela agir para todo lado, ela machuca a si mesma e alguém. Então, não existe isso, gente. Pelo contrário, olha, essa frase dela reflete a nova mãe, o novo pai. Por favor, queridos e queridas, isso eu já posso ensinar. Se você cria uma criança, a criança precisa de limite, por favor. É fundamental. É melhor que você dê mais limite do que menos. Quer errar? Erre por ter dado limite demais. Não erre por ter dado pouco limite, porque ela vai cobrar de você esse limite. Quando um ser humano cresce com pouco limite, ele é muito mais levado à angústia, por exemplo, né? Ele é muito mais levado. Por quê? Porque a indeterminação é insuportável para nós, como ser humano. Agora, se eu tenho... Por exemplo, por que na década de 80 era melhor do que hoje? Porque a gente tinha uma ditadura militar para brigar, era uma beleza. Você tinha um incômodo objetivo e lutava. Hoje o incômodo está disperso, né? Ninguém quer incomodar ninguém. Eu detesto politicamente correto. É um erro que ela está falando. Não é por aí. É limite, limite amoroso, afetivo. Aí, quando ela cresceu, ela cria os seus próprios limites. Quebra os meus de mãe, mas é necessário. E os pais de agora, eles ficam um pouco confusos. Vou falar o exemplo de algumas amigas que se tornaram mãe há menos de 3 anos. Vários pensadores começam a falar assim, não, as crianças já vivem muito limitadas, já vivem muito podadas, já vivem muito assim, no seu mundinho. Então, dizer não para uma criança quer dizer que ela não vai ter o poder de ação, ela não vai ser livre para fazer as coisas. Então, isso perturba um pouco os pais. É que o adulto não aceita o que ele vive e quer que a criança viva algo que ele imaginou e delirou. É uma maldade com os filhos fazer isso. Entende? É uma maldade. Porque, assim, as crianças não vivem podadas, não, gente. As crianças vivem soltas. É o contrário. Podadas vivíamos nós, há 50 anos atrás. Que poda que as crianças têm hoje? Que limite as crianças? Quem dá limite? Não tem vó, não tem tia, não tem mãe, não tem pai. A escola também não pode, porque a escola não pode falar duro, se for particular, então, né? Porque o pai pode tirar e a escola pode falir, né? Então, as escolas particulares têm esse problema, porque elas têm que agradar os pais. Então, as crianças não têm limite, ao contrário. Quer ser mãe, dê limite com amor. Porque não é só limite, é limite agarrado ao afeto. O Nietzsche, no Zaratustra, tem uma frase muito legal, que ele fala do amigo. Ele diz, amigo é o que critica, é o que, né? Mas ele fala assim, mas se você tiver que se contrapor ao seu amigo, coloque o seu coração ao lado dele, mais do que nunca, ou seja, se você já ama seu amigo, na hora de criticá-lo, aproxime mais do que nunca o seu coração do dele, porque é pelo afeto que a gente aprende. Então, é limite com afeto, não é um general dentro de casa determinando. Viviane, tem Sim. uma pergunta do YouTube. Como a gente está com o horário com a transmissão, então tem que Sim. ser bem breve.
que a pergunta é de Clara Pérola, que ela contextualiza se, na verdade, você concorda por que a formação do professor, por que essas discussões trazidas aqui para você não estão na formação do professor, que muitos professores não sabem como lidar com os próprios alunos? Porque a pior instituição, pensando como instituição, a pior instituição de ensino que nós temos é a universidade. E isso ninguém tem coragem de falar, esse é o nosso problema. Quem é o problema da educação brasileira é a universidade. Não apenas na formação de professores, na formação de médicos, de juízes, de advogados, de administradores, né? Então, a universidade forma muito mal. Ela forma mal porque a universidade trata seu aluno como passivo. O aluno da universidade é tão passivo como a gente tenta colocar uma criança pequena sentadinha. Não existe. As nossas universidades têm zero de empreendedorismo, têm zero de ação. Elas estão a anos-luz desse debate. Anos-luz. Nesse debate, dessas escolas que eu apresentei, 40, tem uma delas a USP. E o professor mostra uma coisa linda que eles fizeram na USP. Você sabe o que eu fiz de maldade? Eu pedi, eu não sei se vai ser, mas eu sugeri que a USP fosse a última. Porque quando vocês assistirem aos 39 e olharem o que a USP chama de desenvolvimento de novas metodologias, você ri. E ela cita Harvard. Aprendemos. Eu falo, por favor, há 50 anos a gente faz isso no ensino fundamental 1000 vezes melhor. Então, na USP, por que eu falo USP? Porque a nossa é a melhor universidade. Eu não estou criticando a USP.